Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos agora à segunda aula do dia. Vamos continuar falando, na verdade, sobre reações químicas. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse contexto de reações químicas, certo? Tem lá um capítulo lá, alguma coisa na sua apostila. Depois eu passo para vocês a página dos exercícios que vocês farão. Né? O último slide dessa aula é justamente sobre os exercícios que aí vocês vão postar lá para mim. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Então, as reações, como você já aprendeu bem, se você não entendeu bem daqui uma reação, pessoal, faz o seguinte, ó, fecha esse vídeo e assista o anterior, tá? É bem importante que o anterior esteja bem claro na sua cabeça para que você entenda esse agora, tá? Então, se ainda tem dúvida, se ainda não entendeu bem certinho os vídeos, os conteúdos do vídeo anterior sobre o início das reações, não assista esse, tá? Essa é a primeira informação bem importante. Só assista essa aula quando tiver bem claro os conteúdos anteriores, que a gente vai usar alguns deles, tá bom? Então, caso você tenha entendido, né, já esteja tudo tranquilo, tenho certeza que vocês conseguiram, né, entender bem, existem algumas classificações das reações. Existem 4 classificações. Aqui no slide são 3. Uma delas eu vou falar verbalmente, tá? Mas as 3 mais fáceis estão aí. Aí a mais que tem que pensar um pouquinho mais, eu falo verbalmente para vocês. Então existem 3 classificações. Quais são essas 3 classificações? Adição ou síntese, certo? Adição ou síntese, existe análise ou decomposição. Esse ou significa que são sinônimos, tá? Pode ser análise ou decomposição, pode ser adição ou síntese. Existe simples troca ou deslocamento. E ainda tem a dupla troca, tá? Que essa eu já comento com vocês daqui a pouquinho, tá? Então, o que seria a adição ou síntese? Perceba aqui, ó. Aqui no lado esquerdo, lembra os nomezinhos que você viu? São os reagentes. Então, vou colocar um R aqui, ó. Então, aqui você tem reagentes. E aqui do seu lado direito, você tem os produtos. Por isso que eu falei lá que você tem que saber bem a aula passada, tá? Então, o que vai ser uma reação de adição ou síntese? Perceba, quantos produtos que você tem formado? Um C, tá? Essa letra representa um produto qualquer. Quantos reagentes que você tem? 2. Então, aqui nesse caso, você vai ter 2 reagentes e aqui você vai ter um produto. Podia ser um número qualquer aqui, tá? Podia ser 3, 4, 5, 6, 10, 20 reagentes, tá? Mas aqui é só para você entender o contexto. Então, quando você tiver uma reação química onde a quantidade de reagentes for maior que a quantidade de produtos, você fala que isso é uma reação de adição ou síntese, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, a quantidade, que é esse símbolo, a somatória, esse símbolo significa somatória, a somatória da quantidade de reagentes for maior, esse símbolo é maior, for maior que a somatória da quantidade de produtos. Então, quando acontecer isso, você tem a reação de adição ou síntese. Beleza? Daqui a pouco vai ter alguns exemplos ali para vocês. Eu passo alguns exemplos. Mas vamos passar já, né? Então, por exemplo, eu quero colocar o H2. Reagir o H2 mais... Lembra, reagir é o mais, né? Com o O2, que vai produzir... Lembra lá como é que se representa produzir? A setinha. Vai produzir a molécula de água. Então, isso aqui, ó, é um exemplo desse tipo de reação, certo? Ó, você tem uma quantidade menor de produto relacionado aos reagentes. Então, isso é uma reação de adição ou síntese, beleza? Vamos lá para o próximo. Então, ó, olha a imagenzinha que legal. Aqui você tem, ó, 1, 2 reagentes, transformando-se em somente um. Lembra que as bolinhas juntas é uma molécula. Então, isso aqui é uma coisa só. Então, veja que a quantidade aqui, ó, o A e o B estavam separados, reagindo, né? Por isso que eu coloquei, ó, AB. Está produzindo o AB junto, né? Que nesse caso eu coloquei representando como um C, tá? Então, isso aqui, ó, seria o C. E aqui seria o A reagindo com o B, de forma separada. E esses dois estão produzindo uma única molécula que eu denominei de C. Beleza? Vamos ver a próxima.
Aqui eu tenho tudo junto, ABC, não tem mais no meio, tá vendo? Então é uma molécula só. Quando não tem esse mais no meio, é uma molécula só. Quando eu tenho mais no meio, são duas moléculas. Olha, volta para o primeiro aqui, ó. Então aqui você tem uma molécula mais uma outra molécula. Agora, se não tem um mais no meio, é tudo uma coisa só. Então aqui você tem um reagente. E esse um reagente está se transformando, ó, em uma molécula mais uma outra molécula. Então aqui você tem duas moléculas. Perceba que é o inverso da primeira. Então nesse caso vai ser o quê? A quantidade do reagente, vou colocar só RQ aqui, tá? Então a quantidade do reagente é menor que a quantidade do meu produto. E aí você tem a reação que é chamada de análise ou decomposição. Um exemplo, eu vou pegar uma substância que tem essa forma aqui, ó, CaCO3, chama-se carbonato de cálcio isso. E esse carbonato de cálcio, quando eu faço o aquecimento, lembra, ó, triângulozinho, ele se transforma em CaCO mais CO2, que é o gás carbônico. Então perceba, a quantidade de produto maior que a quantidade de reagente. Isso é chamado de análise ou decomposição. Beleza? Agora, e essa simples troca? Perceba aqui, ó, você tem uma substância sozinha. Essa substância sozinha, por exemplo, é chamada de substância simples. Então, por exemplo, o ferro. Vou pegar o ferro aqui, ó. Ferro. Aí eu vou pegar o ferro, lembra, letra maiúscula e minúscula é uma substância só, né? Eu vou reagir isso com uma outra composta. O que é uma substância simples? Lembra das aulas presenciais e também das aulas anteriores? Tudo vai se juntando, tá, pessoal? Por isso que eu sempre falei para vocês que a química é cumulativa, né? Não tem como você quebrar conhecimentos. Por isso que lá, por exemplo, lá no quarto bimestre, você vai acabar precisando saber do primeiro, do segundo e do terceiro. Porque não dá para quebrar a química nem a física em pedaços, tá? Então, se vocês... quando eu sei o segundo... Quando eu quero aprender o segundo pedaço, eu tenho que ter aprendido o primeiro. E uma coisa depende da outra, tá? Então, quando eu falei lá para ver para vocês, por exemplo, que as provas de química e física são cumulativas, não é para deixar a prova mais difícil, é justamente porque não há como você entender um conteúdo mais avançado sem inicialmente ter aprendido o mais básico, né? Elas são somativas, então você precisa entender os mais básicos para conseguir entender o mais avançado. E quando for cobrado de vocês o mais avançado, necessariamente eu preciso cobrar algo mais simples, né? Justamente relacionado às primeiras aulas. Então, são coisas cumulativas, tá? Então, por isso que vai aprendendo realmente, não simplesmente decorando, tá? É isso que torna a química difícil. Quando você quebra ela em pedaços, né? E você praticamente não vai conseguir entender. Agora, quando você vê como um contexto todo, você aprende mais facilmente, tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Aqui você tem o A, uma substância simples, que é composto por um único elemento, né? Lembra disso? E aí uma substância composta, ó, C e D. Lembra? Letras maiúsculas, dois elementos. Por exemplo, aqui eu vou colocar o H, que é o hidrogênio, e vou juntar ele com o Cl, ó, que é o ácido clorídrico, isso, tá? O H e o Cl. Então perceba o seguinte, ó, você vai ter uma substância simples, um elemento só, e uma substância composta, dois ou mais elementos. E aí no produto vai acontecer a mesma coisa. Esse ferro, ele vai aqui no lugar do hidrogênio. Ele tira o hidrogênio daqui, ó. E aí vai produzir isso aqui, ó. O Fe no lugar do hidrogênio. E esse hidrogênio estava ligado com quem? Com o cloro. Então agora o Fe, como vai no lugar, ó, ele vai estar com o cloro. Aqui vai ter um 2 depois, mas não se preocupe com isso, que depois vocês vão aprender melhor. Mas, agora esse hidrogênio, ele veio aqui no lugar do ferro. Eles trocaram de lugar. Então aqui você vai ter o hidrogênio sendo formado. A fórmula dele formado junto é H2. Então perceba o seguinte, ó, substâncias que você vai ter aqui, ó, substância composta por dois ou mais elementos. Podia ser 3, 4, 5, tá? E aqui você vai ter uma substância simples. E lá no produto você vai ter exatamente a mesma coisa. Uma substância composta
e uma substância que é simples. Então, substância simples composta, pode inverter a ordem, tá? Composta simples. Você vai ter a reação que nós chamamos de simples troca. Por que simples troca? É uma troca só. O ferro trocou de lugar com o hidrogênio. Teve uma troca, certo? Então, eles trocaram de lugar. Por que é chamado de deslocamento? Porque o ferro, ele deslocou o hidrogênio. Ele tirou o hidrogênio do lugar. Então, houve um deslocamento. Então, por isso que você tem essa reação aí chamada de simples troca, que é substância simples composta ou composta simples no reagente, e no produto da mesma forma, simples composta ou composta simples, beleza? Isso é simples troca. Agora, e se eu tiver substância composta, composta, composta e composta? Aí será a dupla troca, tá? Então, a dupla troca é quando você tiver somente substâncias compostas em igual quantidade no reagente e no produto. Então, se tiver duas substâncias compostas nos reagentes, você terá duas substâncias compostas no produto. Tranquilo, pessoal? Então, seria isso daí as reações que você teria, as classificações. Aí, alguns exemplos. Reação de adição ou síntese. Perceba, né? Ó, quantidade de produtos maior que quantidade de reagentes. Análise ou decomposição. Quantidade de reagentes menor que a quantidade de produtos. E agora simples troca. Substância simples, que era o sódio, agora você tem substância simples, que é o hidrogênio. A água que está aqui, ó, você pode representar assim, ó, H, só para ficar mais fácil você visualizar. OH. Então aqui a água, ela se separa bem aqui no meio, ó, o hidrogênio do oxigênio. Então perceba, o Na está vindo se ligar com o OH, certo? NaOH, significa que esse hidrogênio ele foi deslocado, ele saiu para ficar no formato simples. Então essa reação é chamado de simples troca ou deslocamento, tá? Então veja, substância simples, substância composta, substância composta, substância simples. Quando seguir esse padrão, você tem simples troca ou deslocamento, certo? E a dupla troca seria isso aqui, ó. Vamos pegar de forma genérica, tá? Ó. Eu vou pegar um A, B. Então lembra, ó, substância composta, tá certo? A, B, letra maiúscula. Duas coisas juntas. Mais o C e o D. Duas coisas juntas. Composta também. E aqui você vai formar o quê? Ó? Esse primeiro aqui, ó, que é o A, esse A, ele vai se juntar com o segundo da outra substância composta. Sempre vai ser isso. Ó. Então, aqui você vai ter a formação de quem? Do A, D. Ó, teve uma troca, certo? E agora, outra troca. Vamos pegar de outra cor aqui. Ó. Esse C, ele se junta com esse B. É uma segunda troca. Então, aqui você vai ter... Ó, perceba que o C está na frente, tá? Então você coloca na frente quando ele se juntar com outro. C, B. E aí você teve duas trocas. Por isso que isso é chamado de dupla troca. Beleza? Então quando tiver essa dupla troca, né, substância composta, perceba lá. Ó, aqui é uma substância composta, aqui é uma substância composta, duas, né? Duas no total. E aqui você vai ter uma substância composta mais uma outra substância composta. Duas também. Então, quando acontecer isso, a quantidade de substâncias for igual, né? E for tudo composto, você tem a reação de dupla troca, beleza? E aí são as 4 classificações que nós temos em relação às reações como um todo, beleza? Vamos lá, vamos continuar. E aí então, ó, teríamos a lei de Lavoisier. Só que essa lei de Lavoisier, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Hoje eu não vou passar tarefa, tá? A tarefa de vocês, na verdade, vai ser o seguinte. Rever essas aulas, tá? As 2 aulas de hoje, né? Com calma, tranquilidade, que eu sei que está um pouco extensa essas 2 aulas. E você vai fazer uma pesquisa da lei de Lavoisier. Não precisa me escrever, tá? Não precisa postar nada. É somente uma leitura que eu quero que você faça.
Então pesquise sobre a lei de Lavoisier, que é chamado de conservação de massa. E a próxima aula eu vou mostrar para vocês a partir deste momento, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Então esse slide vai ser o primeiro slide da aula posterior, ou seja, de terça-feira, né? E aí começaremos a partir deste momento. Tranquilo, pessoal? Então espero que você tenha gostado das aulas. Né? Estou fazendo o máximo possível para que você consiga entendê-las, né? Estou tentando não me estender muito, não passar muito atividades para vocês terem tempo de rever e também, enfim, né? Fazer outras atividades que não seja simplesmente estudar, que é importante nesse momento, né? Permanecer em família também, né? Brincar e tudo mais, né? Enfim, jogar videogame, conversar com seus familiares, fazer outras coisas além de estudar, né? Então as minhas aulas estão sendo aí no máximo 25, 30 minutos, não passo tantas tarefas quando a aula é muito extensa, né? Isso tem um objetivo justamente para que você consiga ter tempo de rever essas aulas e também tempo para você um pouco, certo, pessoal? Então novamente eu me despeço dessa aula e desejo uma tarde, um dia abençoadíssimo a vocês e lembre, estamos juntos. Um grande abraço.